Uhum. Começou, né? Pronto. Tá bom, gente. Então, agradecer a todo mundo por ter vindo. Desculpem o atraso, né? Vamos seguindo. Acho que agora vai dar certo. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente ao Richard por ter aceitado dessa palestra para a gente hoje. Hoje, inclusive, já oficialmente a primeira palestra que nós já estamos fazendo sobre a organização do BR-Prot, né? E, então, é um prazer enorme para a gente. E hoje, quem vai dar essa palestra para a gente é o Richard, que é um pesquisador sênior lá da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Chagas. Bom, algumas comunicações, então, né? Primeiro, a gente está gravando, é importante vocês saberem isso, que está sendo gravada essa palestra, e a gente está divulgando ela, a gente está colocando ela sempre lá no nosso canal no YouTube. Então, quem ainda não foi lá, vá. Vou dar uma de blogueiro aqui, se inscrevam no canal, deixem o like. NPF espaço FMG. As sessões de perguntas, então, a gente deixa para o final. Vocês podem ou escrever no chat ou levantar a mãozinha aí, porque quando vocês levantam a mão, fica na ordem. Senão, também pode abrir o microfone e fazer a pergunta, que nós estamos entre amigos aqui. A ideia é levar isso aqui sem muita regra. Bom, a próxima palestra, quarta-feira que vem, vai ser, então, do professor Daniel Martins de Souza, lá da Unicamp. Aqui nós já temos, né, os dados do Zoom. Espero que dessa vez sem problema de hacker. Se tiver algum problema, se a gente resolver mudar de plataforma, a gente avisa também. Então é quarta-feira que vem, às 16 horas. Ele deve falar um pouquinho de todos os trabalhos que eles têm feito com esquizofrenia, né? Não sei se ele vai falar alguma coisa de Covid também. Bom, o Richard, então, grande amigo nosso, ele é bolsista de produtividade do CNPq, pesquisador sênior da Fiocruz. Se não me engano, ele está desde 2004, né, Richard? Eu acho que a primeira... Eu lembro do Richard, mas ele não lembra de mim, porque teve um congresso da Sociedade Brasileira de Toxicologia em 2004, que foi em Angra dos Reis, né? Eu acho que foi isso mesmo, no hotel, não sei se foi aquele do Frade, que é um barato, super legal, não é? E o Richard, eu acho que você tinha acabado de entrar na Fiocruz, não foi isso? E o Richard... 2002 eu entrei, mas já estava próximo. Então tá. E aí o Richard estava organizando o congresso junto com o pessoal do Rio. Eu lembro que ele era né, estava participando, acho que ele era tesoureiro, se não me engano. E o Richard, ele gosta de uma cervejinha, né? Então ele estava sempre lá no bar, eu também gosto de uma cervejinha. Então eu lembro de conversar muito com ele, mas depois de muito tempo que eu conversei com ele, ele cagava, nunca me lembrava de mim nem a pau, mas eu lembrava do Richard. Bom, mas apesar do cabelo branco e tudo, ele não é tão velho assim, não. Ele entrou novo, né, Richard? Você entrou bem novo lá na Fiocruz. Enfim, então tem uma carreira já muito promissora e bem estabelecida, né, na pesquisa. Geralmente, as pessoas que dão palestra aqui, eu falo um pouquinho sobre a veia artística dela. Só que eu acho que, assim como eu, você também, até onde eu sei, é uma negação. Então, eu também nada, não jogo bola, não toco música, não faço nada. A gente é bom de papo, né, Richard? De levantar copo, isso nós somos bons. Mas eu descobri uma qualidade do Richard fora pesquisa. Ele é um excelente guia turístico. Então, percebam a cara de felicidade do Richard sendo, né, levando a minerada e os gringos para passear no Rio de Janeiro. Então, você vê que ele está super entretido. Então, ele assim, é um ótimo guia. Tem uma outra foto melhor aqui também. Olha isso. Super empolgado de ir no Pão de Açúcar. Está animadíssimo. E isso aqui agora que eu vou mostrar é raridade. Fontes muito fiéis me dizem que essa foto é única que eu vou mostrar para vocês. Ele, assim, eu não esqueci de falar para vocês, né? Apesar de ele ser do Rio, a parte de pós-graduação dele, ele passou muito tempo em São Paulo, na Unicamp, inclusive sob orientação do professor Gilberto Dumont. Não é isso? Ou eu estou enganado? Acho que foi isso.
Então, eu falo que ele é o carioca mais paulista que existe, o Richard. Então, olhem a cara de felicidade dele na praia. Até que ele está com uma carinha feliz. E fontes seguras já me falaram que essa é a primeira vez que ele foi na praia da vida dele inteira, né? Porque ele mora no Rio, é carioca da Gema, lá do Leblon, né? Mora 2 quadras da praia, mas nunca vai na praia. Isso para mineiro é impossível de compreender uma coisa dessa. Porque mineiro com chuva, sem chuva, vai estar na praia. Só que parece que ele não é muito chegado, né, Richard? Mas é isso. Brincadeiras à parte, é um prazer enorme te receber aqui. Estou muito feliz. Grande amigo, como eu falei. E vai ser ótimo escutar um pouquinho sobre a sua pesquisa, Richard. Eu vou, então, aqui parar de compartilhar. E aí você consegue compartilhar a sua. Peraí. Tá, me fala quando eu tenho que começar a compartilhar. Não, eu acho que você já pode tentar. Já posso tentar? Vamos ver. Deveria estar aparecendo alguma coisa? Estamos vendo. Tá, mas espera aí, porque aqui tem alguma coisa que não está certa. Espera só um minutinho. Agora... Tá, continua aparecendo. Tá. Sim. E estamos vendo o pointer também. Então tá bom. Então agora acho que vai. Bom, obrigado, Thiago. Gostaria de... Deixa eu esconder. Tem câmera, tem de tudo aqui, né? Agradecer, então, a sua introdução aí, né? Foi bem divertida e realmente muito verdadeira. Eu sou um carioca fajuto, realmente. Não sou muito chegado em praia, não. Agora, você esqueceu de mostrar a melhor foto de todas, foi a que a gente comeu lá no Bar do Bira, né? Em Férias em Guaratiba, que foi bem bacana. Lá eu acho que estava sorrindo. Mas, enfim. Bom, então eu gostaria de agradecer inicialmente. Agora, tá com som, Thiago? Só me fala isso, por favor. Thiagão? Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos, tá perfeito. Bom. Sim, perfeito. Então tá bom, meu computador deu um problema. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Thiago e aos demais organizadores também do BR-Prot, né, que está envolvido, e o FRJ, enfim, eu vi as outras instituições, USP, né, nesse seminário, não o primeiro seminário desse ciclo, mas, enfim, agora junto também com essas outras instituições organizadoras. Para apresentar hoje, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito no laboratório de toxinologia, aqui no Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Rio de Janeiro, em termos da aplicação da espectrometria de massas estrutural no estudo de inibidores naturais de veneno de serpentes, né? Que, obviamente, tem um viés aplicado, que é tentar contribuir com terapias alternativas à terapia antiveneno tradicional. Então, primeiro, para a gente localizar o problema, eu vou falar um pouco sobre o envenenamento por serpente. O envenenamento por serpentes é considerado uma doença tropical negligenciada pela Organização Mundial de Saúde desde 2017, ela oficialmente recebeu esse título, né? E o que quer dizer ser uma doença tropical negligenciada de categoria A? Quer dizer que é uma doença que afeta desproporcionalmente, né, afeta majoritariamente, enfim, populações vivendo na pobreza, em geral populações que estão em áreas tropicais e subtropicais, uma doença para a qual existe tratamento estabelecido, mas que não está disponível para todos, isso é uma forma também de classificar, e para a qual os estudos, as pesquisas, são relativamente negligenciadas, ou seja, há pouco investimento. Mas a capinha já ajuda. Bom,
não sei, o Marcelo falou alguma coisa. Enfim. E talvez essa informação não seja do conhecimento de todos, mas 20% da população mais carente do mundo sofre de alguma doença negligenciada. Dentre algumas dessas doenças que eu estou elencando aqui os números, e esses números são da incidência, da mortalidade anual, né, dessas doenças, o envenenamento por serpente é uma patologia que, apesar de não ter potencial epidêmico, causa uma mortalidade anual maior do que a somatória de todas essas outras que são mais conhecidas. É um número expressivo. E, além de ser um problema de saúde pública, também é um problema socioeconômico, porque atinge principalmente agricultores jovens, que já são arrimo de família, e, consequentemente, suas famílias, né, contribuindo para a perpetuação do ciclo de pobreza desses indivíduos. Fora as altas taxas de mortalidade atuais, também existe o problema grave da morbidade, né, que são as sequelas decorrentes anualmente do envenenamento por serpente no mundo. Então, esse site eu recomendo para vocês quiserem saber um pouco mais. Há várias informações interessantes aqui. E a estatística, aquelas que a gente vê que chocam um pouco, né, são que a cada ano nós temos cerca de 400 mil pessoas sofrendo de algum tipo de sequela em decorrência do envenenamento. E essas sequelas podem ser variadas desde a perda de tecido, a amputação, ou infecções crônicas, ulcerações crônicas do tecido, enfim, estresse pós-traumático, há uma série de possibilidades. Bom, novamente, para contextualizar, para aqueles que não trabalham no tema de toxinologia, envenenamentos por serpentes, venenos, etc., as serpentes peçonhentas pertencem ao clado Xenophidea, e as famílias mais relevantes do ponto de vista médico são a Viperidae e Elapidae. No Brasil, a maior parte dos envenenamentos, não todos, estão concentrados em serpentes das subfamílias Crotalinae e da família Elapidae. Na subfamília Crotalinae, nós temos serpentes do gênero Bothrops, Crotalus e Lachesis, e em Elapidae micrurus. E eu já adianto que desses gêneros de serpentes, cerca de 90% dos acidentes são serpentes do gênero Bothrops, e a maior parte dos acidentes, cerca de 70% dos acidentes por gênero Bothrops, são com a conhecida jararaca, Bothrops jararaca. Bom, além disso, de novo contextualizando, venenos de serpente, de maneira geral, são constituídos por várias moléculas pequenas, íons metálicos e diversas macromoléculas, lipídios, carboidratos e proteínas. Mas, majoritariamente, são compostos por proteínas, peptídeos e proteínas, e que representarão as toxinas desses venenos, que podem ser várias, incluindo várias toxinas que têm atividade enzimática, como, por exemplo, fosfolipase A2 e metaloicerinoendopeptidases. Obviamente, nem todas as serpentes, a composição desses venenos varia de acordo com as espécies, tanto em termos de qualitativos das enzimas ou proteínas presentes, como em termos de abundância relativa de cada uma dessas famílias de moléculas. E essa composição é que, no final, diferente, é o que leva a efeitos clínicos diversos, dependendo da espécie de serpente com a qual ocorre o acidente. E do ponto de vista do envenenamento, os efeitos do envenenamento, eles podem variar desde efeitos locais até efeitos sistêmicos.
e podem, então, inclusive, levar ao óbito, como já relatamos, ou a morbidades, etc. Serpentes da família Viperidae apresentam efeitos locais e sistêmicos mais relacionados a efeitos hemorrágicos, efeitos de coagulopatia de consumo disseminada e, eventualmente, choque hipovolêmico, além de efeitos, algumas espécies zootrópicas vão ter, então, um efeito acentuado miotóxico também. Do ponto de vista neurotóxico, pelo menos no Brasil, viperídeos com efeito neurotóxico, temos apenas a cascavel, que é a Crotalus duris terrificus. Por outro lado, serpentes da família Lapidae apresentam predominantemente efeitos neurotóxicos, mas algum quadro miotóxico e cardiotóxico também pode ser visto. Bom, mas essas altas taxas de mortalidade e morbidade observadas em números tão altos mundialmente, né, em média, os dados de todos os países, ela é decorrente da inexistência de tratamento? Não. Há mais de 120 anos que já foi estabelecido o tratamento, que é utilizado até hoje, que vocês todos já devem ter ouvido falar, que é a utilização do soro antiofídico, ou a terapia com soro antiveneno, soroterapia antiveneno. E, resumidamente, ela consiste em quê? Ela consiste na inoculação repetida em animais de grande porte, de quantidades de veneno que sejam suficientes para induzir a imunidade, a produção de anticorpos, mas que sejam baixas o suficiente para não induzir uma toxicidade elevada, quiçá a morte desses equinos. Depois, o plasma, o sangue é coletado, o plasma é separado, e nesse plasma a gente vai ter uma mistura, obviamente, de proteínas heterólogas, proteínas do cavalo, mas também um pool de IgGs, onde parte, 15% a 20% dessas IgGs terão características neutralizantes as toxinas dos venenos que foram injetados no cavalo, e isso é aplicado no paciente envenenado. Então, é um plasma, é um soro heterólogo que era aplicado para combater os efeitos tóxicos do veneno, neutralizar as toxinas do veneno. Obviamente, todos já devem estar pensando que os efeitos adversos com esse tipo de tratamento, pelo menos esse tratamento no começo, dessa forma, nesse estágio aqui de purificação, digamos assim, do soro antiveneno, eram grandes, né? Havia vários efeitos adversos, mas ao longo desses 120 anos, várias melhorias no tratamento desse soro foram feitas, começando pelo enriquecimento da fração de IgG, né? Então você diminui a quantidade de proteínas heterólogas presentes, e depois também pelo tratamento dessas imunoglobulinas com diferentes enzimas para retirada da porção FC, para diminuir também o efeito adverso da ativação do sistema complemento, outros níveis de purificação e técnicas modernas de formulação e esterilização. Bom, entretanto, vale lembrar que a produção de antivenenos é uma técnica que é custosa. O produto gerado, o tratamento, esse dado é de um trabalho do Chipo, esse aqui, eu acho que está citado aqui em 2015, ele fica em cerca de 100 a 300 dólares, mas pode ser muito mais do que isso. E vocês devem estar imaginando, se estamos falando de uma população miserável ou pobre que está sendo mais afetada por isso, isso é a ruína de uma família, né? Se destrói uma família porque eles não recebem isso, né? A renda individual anual não chega a isso. É um produto que tem um período de validade curto, tem que ser mantido refrigerado e, mesmo assim, ainda apresenta alguns riscos de efeitos adversos, por isso tem que ser sempre administrado
num hospital com uma equipe treinada. Então, apesar de existir um tratamento possível, ele não é, digamos assim, ideal. Ainda apresenta uma série de riscos. Fora isso, bom, então, dado isso, esses problemas da produção, enfim, de haver necessidade de um investimento grande para você ter esses antivenenos disponíveis, o que a gente percebe, isso aqui é uma distribuição de centros de antiveneno por países, né? O Brasil, no nosso caso, no Brasil, a gente está bem representado. Nós temos 100% da produção dos soros antiofídicos são providas pelo Estado, então é investimento público, e o tratamento também é gratuito. Por isso, nós temos uma mortalidade que oscila entre 0,3% e 0,4% ao ano, bem abaixo da média mundial, que está por volta de 4%. Por outro lado, no continente africano, excetuando-se a África do Sul, esse é um problema complicado, não há centros produtores, ainda mais para antivenenos específicos das serpentes das diversas países ou regiões, e alguns países da Ásia também. A Índia, curiosamente, apesar por essa métrica que nós fizemos, apresentar vários centros também produtores, 4 centros produtores de antiveneno, 100% da produção nacional está na iniciativa privada. E, obviamente, o tratamento não é gratuito, o Estado não toma conta disso. Então, um dos motivos de haver esse alto índice de mortalidade na Índia, e esse número está um pouco defasado, eu já achei um artigo que fala em 40 a 50 mil mortes anuais, é simplesmente porque a pessoa não tem, o envenenado, né, o acidentado, não tem dinheiro, ou a família da pessoa não tem dinheiro suficiente para arcar com o tratamento, que é todo pago. Bom, então já existe essa necessidade há alguns anos de estratégias de tratamento que sejam desenvolvidas alternativas ou complementares ao soro antiofídico, e onde existem várias possibilidades sendo desenvolvidas e testadas. Claro, nenhuma delas está na fase clínica de estudo, então isso ainda é pré-clínico. Eu não terei tempo de falar detalhadamente de cada um desses itens aqui, mas vocês percebem que há coisas que vão desde o uso de nanopartículas até anticorpos monoclonais humanos ou humanizados, pequenas moléculas que estão sendo que foram desenvolvidas para outro tipo de uso, né, e que agora estão sendo redirecionadas, agora me falta a palavra para isso, que os medicamentos que estão sendo redirecionados para outro uso, e que há bastante uma promessa interessante, especialmente desses inibidores como o metilvaresplazib, inibidores de fosfolipase A2, ou esses DMPs que são quelantes, que podem ser utilizados como inibidores tópicos para o efeito de metaloendopeptidase. Mas também existe o viés da bioprospecção, seja a bioprospecção da flora, e gerando alguns produtos naturais que apresentaram alguma atividade, e isso vem também muito do conhecimento tradicional, às vezes conhecimento tradicional de indígenas, enfim, dão indícios de onde se deve procurar, em que plantas se deve procurar esses produtos naturais, e da fauna, que é onde se insere a linha de pesquisa do nosso grupo, aqui no Laboratório de Toxinologia, com a linha de pesquisa em inibidores naturais isolados do plasma de animais resistentes. O mecanismo de resistência natural ao envenenamento por serpentes existe, não um mecanismo, há 2 mecanismos descritos, e a gente vai conversar um pouco hoje só sobre esse segundo aqui, que é a presença de inibidores circulantes no plasma dos animais resistentes. Esses inibidores podem ser encontrados no plasma de serpentes, sejam elas venenosas ou não,
e de diversos marsupiais. Já foram descritos até hoje vários animais resistentes. Eles podem ser inibidores de metaloendopeptidases do veneno de serpente, das SVMPs, ou inibidores das fosfolipase A2 do veneno de serpente, das PLA2. E dentro de cada uma dessas grandes categorias, você tem subcategorias dependendo da família proteica que pertence. Essa linha de pesquisa foi introduzida no laboratório há cerca de talvez 25 anos ou 30, o tempo está passando, como bem disse o Tiago, eu também estou envelhecendo, pelo falecido professor e saudoso Haiti Musashi. Ele traz essa linha aqui para Fiocruz quando ele retorna da Venezuela, e foi seguida depois, dando continuidade, foi dada continuidade pelo pupilo, que volta com ele da Venezuela, o Dr. Jonas Perales, e, em seguida, atualmente, quem tem capitaneado mais o estudo dessa linha, especialmente no que tange os inibidores de mamíferos, é a doutora Ana Gisele da Costa Neves Ferreira, atual chefe do Laboratório de Toxicologia, e eu tenho dado alguma contribuição, sempre que possível, mas mais com os inibidores, com esse inibidor isolado de serpente. Então, aqui estão listados vários inibidores das diferentes classes e subclasses, seja inibidores de metalo isolados da serpente Bothrops jararaca, ou outros isolados do gambá, do Tidelphis aurita, o gambá brasileiro. Agora, recentemente, até não botei ainda, mas já existe também novos inibidores semelhantes a esses isolados do gambá colombiano. Foi uma tese de dissertação de mestrado de um aluno da Ana Gisele, e os estudos continuarão agora no doutorado. Além disso, também foi isolado e caracterizado um inibidor de fosfolipase A2 neurotóxica do plasma da cascavel, e também um inibidor de fosfolipase A2 miotóxica do gambá. Enfim, então nós temos essa gama de ferramentas aqui para estudar e tentar avançar. Mas hoje a gente vai conversar sobre esse inibidor específico, BJ46A. Isso foi tema da minha tese de doutorado há muito tempo. E BJ46A é uma proteína dimérica que interage com a metaloendopeptidase, com a SVMP, que quando interage, ela dissocia e interage com o monômero. O monômero, então, tem 46 kilodaltons, essa é a massa molecular, é uma glicoproteína ácida, com 4 sítios de glicosilados, com N-glicosilações do tipo complexo, e sua estrutura primária é composta por 2 domínios cistatina simile e um domínio C-terminal rico em histidina. Importante ressaltar que a interação de BJ46A com a toxina, nesse caso geradagina, foi medida a constante de dissociação, e é uma interação covalente muito forte, com um KD embaixo nanomolar, cerca de 14 nanomolar. E nos dados que nós apresentaremos hoje, então, apresentaremos dados sobre a interação desse inibidor com jaradagina. Jaradagina é uma das metaloendopeptidases, ou o outro nome popular é uma hemorragina, né? Ela é responsável, já foi demonstrada por efeitos hemorrágicos, tanto o efeito local quanto sistêmicos, danos sistêmicos em termos hemorrágicos. É uma SNP de classe P3, então apresenta os domínios metaloendopeptidase, desintegrina simile rico em cisteína, de 50 kilodaltons, é uma glicoproteína, tem um sítio de N-glicosilação apenas. E importante ressaltar que, para esta molécula, alguma informação estrutural a gente já consegue derivar a priori, dado que existe depositado no banco de dados do PDB a estrutura terciária de botropazina, que é uma SNP que apresenta 95% de
e da identidade sequencial congelada gênero. Então, isso ajudou bastante a gente nesse trabalho. Porque, por outro lado, para o inibidor BJ46A, não existe nada depositado ou próximo, como a gente vai conversar à frente, em qualquer banco de dados. Bom, então, obviamente, quando se fala em estrutura, né, de proteínas, então não estou falando mais de estrutura, você tem estrutura primária, né, que é a sequência de ácidos aminoácidos, isso aí foi determinado, mas depois as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, nós não temos informações sobre essas estruturas para esses inibidores. Então, o método ouro para determinação de estrutura tridimensional de proteínas, há dois, um é a cristalografia seguida de difração por raio-x, o outro é a espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Ao longo dos anos, dos últimos 15 ou 20 anos, enfim, não sei precisar ao certo, houve várias tentativas de cristalizar e determinar a estrutura, seja de inibidores do gambá, né, dos mamíferos, seja de BJ46A, esse inibidor isolado da serpente. Nosso grupo tentou várias vezes, e ou não eram obtidos cristais, ou os cristais obtidos apresentavam padrões de difração de baixa resolução e não era possível seguir adiante com a análise. E mesmo que se conseguisse um padrão de difração de alta resolução ou de média resolução, a solução da fase por substituição molecular ainda não é possível. Há mecanismos que se pode usar, há novos softwares de interpretação, enfim, mas linearmente de fazer a solução da estrutura por substituição molecular, para isso você precisa ter uma estrutura similar e depositada, determinada no PDB. E isso não existe, nem próximo disso. Outras opções seriam a clássica, que seria fazer expressão heteróloga com marcação de átomos pesados e para a resolução da fase, isso não cabe, seria extremamente custoso. E a outra possibilidade, então, seria fazer a ressonância magnética nuclear. Nesse caso, necessariamente para essas proteínas, seja pela massa molecular, que já chega no limite da técnica, e imagine para o complexo, quando você formar um complexo com a toxina e o inibidor, que aí sim você quase que extrapola o limite da técnica, mas, enfim, você necessariamente teria que fazer expressão heteróloga de proteína numa concentração de trabalho mínima de 0,3, ideal de 1 milimolar. Eu fiz uma conta rápida, isso quer dizer você expressar a proteína solúvel, que fica em solução, para uma concentração de 15 a quase 50 miligramas por mililitro. Realmente tem poucas chances de ser factível, e nem tentamos ou tentaremos, porque fora isso você ainda teria que fazer a marcação isotópica tripla, o que é muito custoso. Seria muito custoso. E com grandes chances de não dar certo, a gente não conseguir expressar a proteína, enfim. Então, durante algum tempo, a análise estrutural, né, da estrutura tridimensional desses inibidores, quando livres ou em complexo, ficou, digamos assim, em banho-maria. Até que, com o surgimento e o crescimento do uso das técnicas de espectrometria de massa estrutural, digamos assim, especificamente em cross-linking, MS, e troca deutério-hidrogênio, MS, surgiram e foram se aperfeiçoando, estão cada vez mais sensíveis e resolutivas. Nós resolvemos aplicar essas técnicas ao estudo dos inibidores e seus complexos. Então, as vantagens inerentes a essas técnicas são que você, de maneira geral, são técnicas que permitem analisar proteínas e suas interações no seu ambiente, entre aspas, nativo, e que podem gerar, então, dados de flexibilidade, trocas conformacionais que eventualmente ocorram. Não há necessidade, então, de expressão de proteína heteróloga. A massa molecular das proteínas analisadas, dos seus complexos, não é
o limitante, teoricamente, dado que depois que... Eu vou falar um pouco mais em detalhe dessas técnicas à frente, mas dado que depois que você faz as reações, as proteínas são hidrolisadas com enzimas específicas e depois analisadas pelo shotgun proteômico. Eu acho que todos que estão assistindo já conhecem esse tipo de análise. Muito importante, essas análises requerem até 100 vezes menos quantidade de amostra do que o padrão ouro, seja cristalografia ou ressonância. Mas vale a pena ressaltar um ponto. Essas técnicas não permitem a determinação das estruturas tridimensionais com resolução atômica, longe disso. Então, são chamadas técnicas de baixa resolução. Mas as informações geradas por experimentos de crosslinking e de troca de deutério-hidrogênio são complementares, e essas informações são valiosíssimas para alimentar o quê? Alimentar experimentos in silico de modelagem molecular e docking e validar ou não os modelos gerados. Então, essa que é a importância. É nesse momento que a gente consegue avançar no conhecimento das estruturas. Bom, essa abordagem, esse estudo do inibidor BJ46A e da interação com a toxina geradagina foi alvo de estudo na tese de doutoramento da Viviane de Almeida Bastos, orientada por mim conjuntamente a Ana Gisele, e os resultados foram publicados, saíram no Journal of Proteomics, agora de 2020, e contaram com a participação, a colaboração decisiva do Dr. Francisco Gomes Neto, também pesquisador aqui do laboratório, que foi quem liderou todo o esforço de modelagem, docking e dinâmica, simulação dinâmica molecular desse trabalho. Bom, então, o objetivo, e é dele que eu vou apresentar os resultados e comentar sobre as técnicas em questão. O objetivo do trabalho foi aplicar a espectrometria de massas para colher informações estruturais sobre BJ46A e geradagina livres, ou cone complexo, e utilizar essas informações, então, que nós geramos aqui, para validar os modelos gerados. E também para validar, depois que validasse os modelos gerados, validar os dockings que viriam a ser feitos. Em última análise, a ideia é avançar no conhecimento sobre os requisitos estruturais mínimos para a atividade biológica do inibidor. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre crosslinking. Na técnica de crosslinking, o que acontece é que você vai tirar, é como se você tirasse uma foto do que está acontecendo naquele momento com a sua molécula ou complexo, as suas proteínas ou complexo dessas proteínas. Você vai imobilizar, você vai tentar imobilizar todo mundo para poder depois analisar. E como que você faz isso? Você vai utilizar um reagente chamado de crosslink, é um reagente de ligação cruzada. No próximo slide eu vou mostrar para vocês um exemplo do que nós utilizamos aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai reagir com cadeias laterais de aminoácidos específicos e ele só vai reagir com a cadeia lateral desses aminoácidos desde que eles estejam próximos um do outro pelo tamanho do linker intermediário do crosslinker. Então, talvez fique mais fácil, deixa eu até mostrar isso daí. Por exemplo, esse crosslinker aqui é a representação do BS3, se tiver um SO3 aqui, ou o DSS. Você tem um linker intermediário, tem um tamanho definido de 11,4 angstroms. E você vai ter o grupamento NHS, você tem a reação com NHS, tanto dos dois lados. Então, ele é um crosslinker chamado de um reagente homo-bifuncional. Então, vai reagir com quem? Essa química clássica vai reagir com aminas primárias. Esse crosslinker, então, na maior parte das vezes, há algumas exceções que não importam aqui, ele vai reagir com cadeias laterais de lisinas. Mas quais lisinas? Todas as lisinas que ele encontrar pela frente, na estrutura tridimensional, seja das proteínas isoladas em complexo,
aonde a cadeia lateral, a distância da cadeia lateral de uma lisina estiver no espaço próxima, não maior do que essa distância aqui, está próxima da outra cadeia lateral. Então, é isso que ele está fazendo aqui, está demonstrando. Então, por exemplo, esta lisina, se houvesse uma lisina aqui e outra lisina aqui, não é possível ver o crosslinking, porque do ponto de vista espacial elas estão muito distantes, mas essas outras a gente conseguiu, você consegue ter o crosslinking. Então, basicamente, o que você acaba fazendo é que você, no caso do complexo, imobiliza esse complexo com essas ligações covalentes, e depois a gente vai enriquecer, né, vai purificar, entre aspas, esse complexo cross-linkado. Eu agora vou usar um pouco de um galicismo aqui, cross-linking, que eu estou usando, e cross-linkados, por SDS-Page, e vai fazer uma digestão da banda. A banda do complexo cross-linkado, você vai digerir com tripsina e você vai ter o quê? Você vai ter uma mistura dos peptídeos, seja daqueles em que houve cross-linking entre a molécula A e a proteína A e a proteína B, ou aqueles, então, são chamados de cross-linkings interproteína, ou aqueles cross-links que são das moléculas também, que você vai fazer a reação para as moléculas isoladas. Então, você pode ter um cross-linking aqui, entre essa região e essa região, por exemplo. Então, seria o cross-link intraproteína. E, obviamente, haverá vários peptídeos, regiões onde não houve cross-link, você tem os peptídeos também aqui. Tudo isso é analisado por espectrometria de massas, e você tem os padrões de fragmentação, você faz MS1, MS2, um shotgun, com pequenas modificações, ajustes, mas é uma abordagem shotgun, e esses espectros MS2 são analisados por softwares específicos para gerar informação que nós vamos ver mais à frente. Então, como eu disse, nós utilizamos BS3, né? Então tem um crosslink que tem especificidade para cadeias laterais de lisina, então vai ligar lisinas com lisinas, e também uma outra química, uma outra abordagem de crosslinking, chamada de Xplex, onde aqui nosso interesse era também, de maneira a aumentar, entre aspas, a cobertura de sequência ou a possibilidade de crosslinking, de maneira que não fosse apenas entre lisinas, mas que também fosse entre resíduos ácidos, como o ácido aspartico e o ácido glutâmico, e deles também ácidos com lisina. Bom, então as reações foram feitas. Aqui no painel A são as reações após BS3, com BS3, e no painel B com a abordagem Xplex. Isso aqui que está sendo mostrado, esse resultado é de um SDS-Page em condições redutoras, onde na primeira raia nós temos o inibidor que não, nativo não, o inibidor que não foi submetido à reação de crosslinking, BJ46A, e na raia 2, após crosslinking. Na raia 5, nós temos a toxina, sem crosslinks, e após crosslinking. E mais importante que aqui, na raia 3, nós temos o complexo. Lembrem que esse complexo é nativo, ele é não covalente. Então, SDS-Page tem STS, tem agente redutor, então, obviamente, o complexo não se mantém. Então, geraragina e BJ aqui. Mas, quando você submete ao crosslink, aparece uma banda nova. Essa banda aqui indicada pela seta. Essa banda é o que vai ser submetido à digestão e identificação dos crosslinks do complexo. O mesmo racional, exatamente o mesmo racional aqui embaixo para Xplex, e tem a banda onde foi gerado um complexo com as ligações covalentes e depois foi digerido e analisado por espectrometria. Para análise por espectrometria, nós utilizamos o programa desenvolvido pelo Diogo Lima, à época aluno do Paulo Carvalho, eu acho que orientação conjunta com o Fábio Gozo, se não me engano, da Unicamp. E esse software, eu recomendo a qualquer um que for trabalhar com crosslinking que use. Esse software é constantemente atualizado. O Diogo é provavelmente uma das pessoas mais acessíveis e rápidas, The Flash, o homem, para qualquer pedido, ajuda ou dúvida. O Paulo também, enfim, é um software que vale a pena
e uma equipe que vale a pena trabalhar com eles, né? Então, claro, nós usamos esse software, mas há N possibilidades por aí, cada um usa o que achar mais conveniente. E aqui a gente tem uns exemplos. Eu não pude trazer todos os dados, mas eu quis apenas que vocês tivessem uma ideia do tipo de resultado que a gente tem. Então, para aqueles, eu imagino que a maior parte das pessoas que está assistindo tem experiência com espectrometria de massas, e esse aqui é um espectro MS2, tá? Representando o quê? O que a gente está vendo nesse espectro? Esses íons fragmento, em azul, eles são os íons fragmentos que representam esse peptídeo maior aqui em cima. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Que é o peptídeo chamado de alfa, é a convenção. O peptídeo mais longo é alfa e o que está cross-linkado e é menor é o beta. Então, a gente percebe que a gente está detectando os íons fragmento para ambos peptídeos. E quem são esses peptídeos quando é analisado, quando se analisa o padrão de fragmentação? São peptídeos do inibidor, ou seja, são peptídeos intraproteína, ligados aqui. Tem uma lisina, aqui tem outra lisina. Tá? E aí, para a jararagina também intraproteína, esse é um outro exemplo. Já nesse último aqui, é um peptídeo interproteína, BJ, inibidor, jararagina, ligados por lisina. Então, você vai gerar dezenas ou centenas de espectros de boa qualidade, vai ter que fazer validação manual, então esse é para BS3, o mesmo se aplica, exemplos, para Xplex. Aqui vocês podem perceber que, então, o cross-linking é entre dois resíduos ácidos, né? O glutâmico com glutâmico, aqui é um aspartico com uma serina, e aqui é um aspartico com outro aspartico. Enfim, com isso, você gera, depois de você validar manualmente todos os espectros, você gera uma lista enorme de crosslinkers, o programa gera, e ele te dá, você fica com esse mapa chamado um mapa 2D, que o programa chama de mapa 2D, que está mostrando o quê? O inibidor sozinho, aqui é a representação da estrutura primária, né, do N para o C terminal, domínio rico em cisteína, domínio cistatina símile 1, cistatina símile 2 e rico em histidina. E o que ele está mostrando é que quando essa proteína está enovelada, esta região do N-terminal deve estar próxima dessa região do C-terminal, porque existe um cross-link, a distância tem que ser respeitada, e para haver esse cross-link tem que haver uma certa proximidade. Isso está medido, e é medido pelo tamanho do linker, né, baseado no tamanho do linker do cross-linker mais a cadeia lateral em relação ao carbono beta ou carbono alfa de cada ácido aminado alfa. O mesmo foi feito para a jararagina sozinha, então a gente percebe então, que a maior parte dos linkers sai do metalo em direção ao rico-cisteína e do desintegrina em direção ao rico-cisteína. Isso é interessante notar, porque rapidamente já posso mostrar para vocês que está em consonância com os dados. Esses sim foram determinados por cristalografia de raio-x, para a botropazina. Já vou adiantar que na hora que a jararagina foi modelada, usando a estrutura de botropazina, a modelagem foi próximo de perfeito, do valor perfeito, do score perfeito, porque elas têm a identidade sequencial de 95%. E o que vocês percebem aqui, jararagina tem um domínio metal, tem um formato de C. O domínio metal-endopeptidase, o domínio desintegrina símile e o domínio rico em cisteína. Então, essa estrutura bate com os dados de crosslinking batem com essa estrutura. Percebam, o domínio metalo está próximo do domínio rico em cisteína. O domínio desintegrina, o final do domínio está próximo estruturalmente do domínio rico em cisteína. E vale chamar atenção, obviamente, o que é importante são as regiões de interação no complexo entre inibidor e jararagina. A gente percebe, então, que as regiões de interação
que chamam a atenção dessa interação são no domínio cistatina 1, em relação ao domínio rico em cisteína da toxina e em relação ao domínio metaloendopeptidase. E mais alguns, também alguma coisa no domínio cistatina 2. Enfim, esse tipo de informação que o crosslinking, até esse ponto que nós conseguimos, crosslinking aliado à espectrometria de massas, pode fornecer informações sobre a topologia de proteínas ou de complexos proteicos, pode fornecer, como aqui, informações sobre a circunvizinhança das regiões de interação entre essas proteínas, certo? Porque a gente tem que lembrar que você não vai conseguir a informação das regiões de contato entre duas proteínas, porque não haveria espaço para ver o crosslinking. Então, em geral, as informações de crosslinking são nas regiões que circunvizinham esses contatos. E, por último, e muito importante, você vai gerar uma lista de restrições de distância baseada no tamanho dos crosslinks que serão, então, utilizadas para validar os modelos. Você pode gerar N modelos estruturais, mas se eles não estiverem em consonância aos dados de restrição de distância gerados experimentalmente, você tem que descartar esses modelos. Então, ajuda muito a descartar modelos estruturais moleculares que não fazem sentido. A outra técnica utilizada foi a técnica de troca deutério e hidrogênio associada à espectrometria de massas. Então, basicamente, aqui marcado em azul são hidrogênios e em vermelho são deutérios. Então, a ideia é que você faça uma cinética de incorporação, você tem a sua proteína numa solução aquosa, e você adiciona essa proteína concentrada numa solução de água adulterada e ao longo do tempo, você vai retirando alíquotas e vai avaliar o nível e as regiões aonde foram incorporados deutérios. Essa troca, entra o deutério, sai o hidrogênio. Então, aqui houve alguma incorporação já nessa região, à medida que o tempo passou, houve mais incorporação em outras regiões, até regiões mais estruturadas. Obviamente, o importante é que, como o deutério tem o dobro da massa que o hidrogênio, ou tem uma massa maior que o hidrogênio, que pode ser facilmente mensurada por quê? Por um espectrômetro de massas. Agora, não é qualquer hidrogênio, e isso ajuda bastante na análise também, que será trocado. Essa aqui é uma representação de um hexapeptídeo, e o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: quais hidrogênios estão sujeitos à troca deutério-hidrogênio, a troca por deutério? Os da cadeia lateral, certo? Eles estão, mas eles trocam tão rapidamente que depois, na forma que a gente faz o experimento, a gente não consegue acompanhar essa troca. Então, na realidade, quando a gente está fazendo experimento de troca de deutério-hidrogênio, a gente você já pode considerar que todos os hidrogênios da cadeia lateral foram trocados. Então, não importa, você não vai conseguir discernir essa incorporação. Os hidrogênios do esqueleto carbônico, que estão marcados aqui sem, que não estão coloridos, esses hidrogênios não trocam, não haverá troca. E, finalmente, os hidrogênios marcados em verde, que são os hidrogênios amídicos, esses sim estão sujeitos à troca, fora, no caso da prolina, que é um aminoácido, e, enfim, nesse caso não tem essa possibilidade. Bom, então, no final das contas, o que acontece é que regiões de hidrogênios amídicos que estão em regiões dinâmicas e ou expostas ao solvente vão trocar mais rapidamente, enquanto hidrogênios amídicos que estão em regiões mais estruturadas ou protegidas do acesso ao solvente vão trocar mais lentamente. De maneira que a taxa de troca é afetada principalmente por ligações de hidrogênio, ou seja, regiões que estão mais ou menos estruturadas, pela acessibilidade ao solvente e também, muito importante, por pH e temperatura. Mas essas condições aqui, elas são controladas. Então, vamos falar um pouquinho mais disso agora. O experimento, no final das contas, como é que é a dinâmica desse experimento? Você tem as toxina inibidor isolados e um complexo.
Isso você prepara o complexo, no nosso caso, nas condições, entre aspas, nativas, ou enfim, de estudo normal do fenômeno, pH, nesse caso foi PD 7,5, pH 7,1 a 25 graus Celsius, e você vai, então, disparar a incorporação de deutério em tempos, diferentes tempos, né? Então, é uma cinética. Agora, ao final do tempo determinado, no nosso caso, foram 10 segundos, 100, 1.000 e 10.000 segundos. Você tem que parar, você tem que interromper essa incorporação de deutério. De novo, você tem que tirar a foto daquele momento, interromper para ter a foto daquele momento. Para fazer isso, basta a forma de fazer isso é baixar o pH, né? Então, de pH 7,5 para pH 2,4, indo para o pH 2,4, você diminui a taxa de troca em cerca de 4 ordens de grandeza e mais uma ordem de grandeza por baixar a temperatura de 25 para 0 graus Celsius. Então, com isso, nesse momento, você faz o famoso, o que chamamos de quenching. Você aproveita e já desnatura a proteína e faz o quenching. O que entrou de deutério, entrou, trocou de deutério, não continua a reação. E aí, cada uma dessas reações vai ser sujeita à hidrólise por pepsina. Pepsina é escolhida porque trabalha bem em pH ácido e também não tem uma especificidade, então tem alguma especificidade, mas ela corta em diversos cliva em diversos ácidos aminados, e com isso você consegue um número de peptídeos grande o suficiente para analisar. E esses peptídeos marcados são, então, analisados com espectrometria de massas. Toda análise tem que ser feita em pH ácido e a 0 graus Celsius. Por quê? Porque agora você vai analisar utilizando cromatografia líquida, onde o solvente é aquoso, não tem mais deutério, e a temperatura também seria a temperatura dentro da sala. Isso não pode acontecer. Por quê? Nesse momento, se você sobe o pH e a temperatura, você vai ter o efeito inverso, que é o famoso back exchange. O deutério que está na sua amostra, que estava incorporado, ele agora vai estar no meio que tem com H2O, o hidrogênio vai voltar, você vai perder o deutério e você vai ter o back exchange. Então, você quer minimizar essa ocorrência e você minimiza dessa maneira, mantendo o pH 2,4 e a temperatura baixa. Isso é injetado na cromatografia, separado em fase reversa, a cromatografia rápida, e o que a gente tem, no final das contas, cada ponto de cada digesto proteico para cada proteína é injetado. Então, esse aqui é um perfil, um envelope isotópico para um dos peptídeos analisados, numa corrida cromatográfica. O tempo 0 segundos é o tempo em que não houve incorporação de deutério. Então, seria o peptídeo, digamos assim, nativo. Em 30 segundos, e aqui 120, 1.200, 2.400 segundos nesse exemplo. Vocês percebem que à medida que o tempo de incubação que a gente tinha aqui vai aumentando, o envelope isotópico vai se deslocando à direita. Ou seja, você está incorporando, tendo incorporação, aumento de massa e incorporação de deutério. Você, então, determina a centroide desse envelope isotópico e você plota num gráfico de incorporação, onde no eixo X a gente tem o tempo em segundos, né, de reação de incorporação de deutério, e no eixo Y o número de deutérios incorporados. E aí você pode comparar as regiões. Por exemplo, nesse caso aqui, teórico, ele estava comparando uma holoenzima e a sua forma APO. E ele percebe que para esse peptídeo, na forma APO, você começa a ter uma maior incorporação de deutério, o que tem implicações com relação à conformação dessa região. Então, os dados de troca de deutério e hidrogênio são importantes para a confirmação de elementos de estrutura secundária, que ajudam a modelagem, a confirmar a modelagem. Mapeamento da dinâmica de proteínas, como, por exemplo, mudanças conformacionais, e, muito importante, a inferência de regiões de interação entre proteínas. Por quê? Nesse caso, sim. Nesse caso, a troca de deutério e hidrogênio ela pode te dar informações sobre a região de contato entre duas proteínas. Porque essas regiões
quando elas estiverem em contato, haverá um impeditivo de incorporação de deutério. Então, são regiões que serão protegidas da incorporação de deutério. Bom, e eu estou me alongando aqui, enfim, para a gente trabalhar com isso, a gente teve que montar isso, é um esquema do nome carinhoso do sistema que a gente chama de Trapizonga, mas, enfim, mostrando como que a gente tem que rodar o sistema que a gente utiliza para rodar essas amostras lá no espectrômetro, onde tudo vai estar num banho a 0 graus, a amostra é injetada nessa temperatura, em pH ácido, aqui tem a coluna trap, depois a coluna analítica separado, e todo esse procedimento tem que ser feito, incluindo a aquisição aqui no espectrômetro, em menos de 15 minutos, para diminuir a chance de troca, de back exchange, né? Mas basicamente os resultados gerados, isso aqui estou mostrando alguns dos resultados, o domínio, então, por exemplo, para o inibidor BJ46A no domínio cistatina 1, no domínio 1 de cistatina, a gente percebe que a região do N-terminal 1 a 27, quando o inibidor foi analisado na forma livre, ele tinha esse perfil de incorporação de deutério, e quando foi analisado na forma complexada, o que houve? Houve uma proteção da incorporação, ou seja, incorporou menos deutério quando complexado. E essas outras regiões também, indicando que, possivelmente, uma das possibilidades é que essas regiões estão interagindo com a toxina. Bom, e a gente, obviamente, tem dados para dezenas ou até centenas de peptídeos, e isso tem que ser representado de alguma forma, e aqui eu estou mostrando para você um mapa de incorporação da geradagina, da toxina. Então, nós temos aqui representados os domínios, né? Metalo em rosa, desintegrinacina em verde e rico em cisteína em azul. No eixo Y, então, são os diferentes tempos de incubação com deutério, 10, 100, 1000 e 10.000 segundos. E aqui, esses traços verdes ou amarelos são os peptídeos, está mostrando a cobertura de sequência para as diferentes regiões. A leitura desse heatmap é relativamente simples. O que a gente percebe, por exemplo, nesta região, e aqui a gente tem a legenda, né? Então, esse azul é que incorporou menos de 10% do total de deutério possível de incorporar para aquele peptídeo. E assim vai até uma grande incorporação. Então, essa região é uma região que incorpora relativamente pouco. Essa aqui não incorpora absolutamente nada. Então, ela está absolutamente protegida. Então, isso significa, provavelmente, que na estrutura tridimensional da molécula, ela está enterrada na molécula, em direção ao core da molécula, ou ela está em ligações, está estruturada, está em ligações de hidrogênio, e não vai efetuar a troca. Já outras regiões, a troca é muito mais efetiva, então são regiões menos estruturadas. Mas, basicamente, a gente compara esse tipo de perfil com quando a geradagina estava em complexo. E aí, o que a gente percebe? Percebe que essas regiões marcadas em vermelho são as regiões onde houve proteção. Então, provavelmente, de incorporação de deutério. São regiões de interação com o inibidor. Eu estou me alongando no tempo mais do que eu imaginava, eu vou acelerar um pouco. O mesmo gráfico foi feito para o inibidor na forma livre, né, com os resultados do inibidor na forma livre, com os domínios cistatina 1, 2 e rico em histidina, e a gente percebe que, ao se comparar com os resultados do inibidor complexado, essas foram as regiões que foram protegidas da troca do deutério, indicando que elas devem estar envolvidas na interação com a toxina. E esses dados batem com dados de análise feitas em sílico na literatura, aonde moléculas similares a esses inibidores de serpente, que têm cerca de 60% de densidade sequencial, mas não têm atividade inibitória, como o BJ46A, a grande diferença em termos de identidade sequencial está nessas regiões marcadas em amarelo, e são também, coincidentemente, as regiões aonde a gente viu
proteção da troca de deutério. Então, regiões que a gente vai mostrar que são regiões de interação com a toxina. Bom, por sua vez, o Chico, então, fez a parte toda de análise de modelagem. Essa análise não foi trivial, dado que não pôde ser feita por homologia, que a proteína, quando se olhou, se verificou no banco de dados, não havia nenhuma proteína com mais do que 27% de identidade sequencial comparativamente à BJ, então ele teve que fazer a modelagem por threading, mas basicamente o que ele fez foi que os modelos que ele conseguiu gerar, seja de BJ íntegra ou dos seus domínios isoladamente, foram sempre validados contra os dados de crosslinking e de troca de deutério-hidrogênio. E com isso ele conseguia mostrar que vários modelos não eram aceitáveis e finalmente conseguiu convergir no modelo para o domínio 1 que estava de acordo em consonância com todos os dados experimentais e seguiu então para o docking, fazer o docking no domínio 1 com a toxina, novamente checou o resultado desse docking com os dados experimentais até que a gente chegou no modelo convergente e validado pelos dados gerados, que está mostrado aqui. Então, isso aqui é o domínio, isso aqui é a geradagina, tá? Em formato de C, domínio metalo, rico em desintegrina e... Desculpa, desintegrina acima e rico em cisteína. E nós temos aqui o domínio 1, cistatina do inibidor, que está encaixando na entrada desse C. Né? Em verde aqui são os crosslinkings validados, em azul escuro mostra que houve proteção da troca nos experimentos de HDX. Então, ele encaixa aqui e bate bem com dados das cistatinas canônicas, ou seja, cistatinas que inibem cisteínoproteinases, endopeptidases, que aonde essa alfa-hélice central e mais esses loops, tanto esse aqui quanto esse aqui, são importantes na interação para inibição. Dá para ver claramente, então, isso aqui são imagens da mesma coisa, apenas essa imagem rodada 90 graus à direita e novamente 90 graus. E aqui é outra forma de representar, mas é o mesmo dado. Então, mostrando que o inibidor ele atua provavelmente impedindo o acesso do substrato e não diretamente no sítio catalítico. E o tempo está estourando, mas basicamente a gente também mostrou que várias das ligações de hidrogênio das regiões de contato entre o inibidor e a toxina são ligações de hidrogênio de longa duração, então reforçando uma ideia que a gente já tinha, que essa interação inibidor-toxina está relacionada com a hidrofobicidade, né, ligações de hidrogênio, mas também tem uma participação eletrostática dessa interação, visto que aqui nós temos a geradagina representada ao fundo, tá? O padrão da superfície, o mapa de superfície eletrostática de geradagina, e aqui nós temos a representação em cartoon, ribbon, do domínio de BJ46A. Se nós abrirmos agora, imaginamos que nós abrirmos esse modelo, como se fosse abrir um sanduíche, essa fatia para a direita, aqui nós temos agora a distribuição, a superfície eletrostática do domínio 1, que está em contato com o geradagina. A gente pode perceber que são complementares. Ó, azul, azul, aqui vermelho, vermelho, aqui vermelho, aqui azul. Ou seja, as cargas são complementares, as regiões, né, distribuição de carga complementar, indicando que pode haver também uma contribuição eletrostática nessa interação. Então, concluindo, esse trabalho da Viviane gerou informações inéditas sobre a estrutura do inibidor e da sua região de interação com a toxina, e levando já em consideração os dados que nós geramos para o domínio cistatina 1 de BJ46A, já estão sendo levados, bom, pós-pandemia, né? Por enquanto está tudo um pouco devagar, mas nós pretendemos sintetizar peptídeos, proceder à expressão heteróloga do domínio cistatina 1 ou uma versão reduzida, e até engenharia de proteínas para tentar conseguir e obviamente testar para ver se são inibidores
demonstram atividade como inibidores, tudo com o intuito de desenvolver, eventualmente, uma nova classe de inibidor de metaloendopeptidase que poderia ser aplicado, usado no tratamento dos efeitos locais do envenenamento, especialmente no campo, antes do tratamento no hospital com o soro antiofídico. Gostaria de agradecer a vários laboratórios, instituições e as pessoas que estão aqui listadas, e particularmente a doutora Viviane de Almeida Baixo, que me ajuda desde a época de iniciação científica, que é minha aluna e que me ajuda bastante, atualmente é pós-doutoranda lá no laboratório, e que assina alguns slides. Essa aqui é a assinatura dela, e o laboratório como um todo, está aqui o site também do laboratório. Obrigado. Desculpe a demora. Muito bem, Thiago. Massa. Obrigadão, viu, Richard? Tá me escutando? Estou te escutando. Desculpe a demora. Que aí. Isso. Isso aí... Acho que tá dentro do prazo, pensando que todo mundo tá indo bastante. Ninguém, igual eu falei, é tranquilo, não tem... É uma conversa relaxada. Não é não, Gilbertão? Pessoal, eu acho que Sempre meu amigo. Pois é, eu acho que eu bloqueei o chat por causa de todos os problemas que nós tivemos hoje. Então, se alguém tiver uma pergunta, pode... Não sei se vocês conseguem levantar a mão aí ou só tirar o microfone, né? Tirar o mute do microfone. Eu tenho uma curiosidade quando o pessoal vai se ajeitando ali, perdendo a timidez, Richard. Uma pergunta que eu ia fazer, você já me respondeu, né? Porque eu no primeiro momento, eu imaginava que a ideia era vocês utilizarem a proteína inteira, né? A BJ, como um tratamento antiofídico. Mas aí você já explicou que a ideia foi sempre entender o mecanismo de interação e agora vocês irem para a engenharia de peptídeo, que obviamente, realmente é muito mais fácil. Pergunta, existe homologia dessa jararagina com alguma enzima importante nossa ou não? Porque vem sempre aquele medo de você acabar também inibindo atividade de enzimas cruciais, né, do homem. Sim, existe... Bom, as SVMPs, elas estão agrupadas com as... Nem sei se ainda usa essa nomenclatura, mas dentro das reprolisinas. Então, existe alguma identidade sequencial, não é absurda, mas existe alguma, e também estrutural, com Adams e ADAM-TS, principalmente. Mas, com calma, tem alguma coisa, mas não vou dizer, pô, se você alinhar, puxa, exatamente bate muito com isso. Tem esse problema. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Bom, talvez eu seja surpreendido, mas a minha visão nunca seria de utilizar esses inibidores como aplicar injeção intravenosa. Ou seja, haveria ainda o uso do soro antiofídico. O que eu acho que pode ser a grande diferença desses inibidores é para o tratamento in loco, no campo, na hora do acidente, para uso tópico. Tá? Para uso tópico, para diminuir a morbidade relativa aos efeitos locais. Para você, daí, mesmo se funcionar, ótimo, mas para você falar de via venosa, e aí você tem uma série de outros problemas. Eu não sei exatamente o que poderia inibir, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Entendi. Então a ideia é ser tópico, né? Num primeiro momento, sim. Entendi. Mas, assim, fato é que também é relativo, né? Às vezes é melhor você inibir algumas ADAMs e ADAMS-TS, que até estão envolvidas com uma série de patologias, porque aí, assim, você tem patologias que estão associadas à expressão desregulada de ADAMs e ADAMS-TS, do que você morrer, enfim, exatamente. Morbidade grave. Isso tem que ser avaliado, mas a gente está longe ainda disso, né? Vamos tentar primeiro pré-clínico. E é importante, né? Porque, assim, às vezes os estudantes estão escutando aí e falam assim, mas vai no hospital rápido. Uma coisa é você estar perto de um grande centro, né? Agora, imagina você sofrer uma picada no meio da Amazônia, que você está aí, às vezes, dias, né, de um hospital de referência. Então... e mesmo a rapidez é relativa, porque
você tem vários efeitos locais. São dois problemas. O primeiro é que mesmo o antiveneno, né, o antissoro, não vai conseguir chegar no local. Ele pode não chegar por motivos diversos. Um deles é o tamanho, né, da imunoglobulina, mesmo que ela não tenha porção FC, não consegue distribuir pelo tecido. E moléculas menores conseguiriam. Mas o segundo, que também é importante lembrar, especialmente no caso de efeitos locais, é que é muito rápido. A destruição da membrana basal, impedir a circulação sanguínea depois, quando você destrói, depois, como é que para você restaurar o efeito deletério que foi feito no tecido, você precisa de circulação sanguínea. Mas se você destruiu o acesso do sangue ali, a tendência é a necrose. E esse efeito dessas metaloendopeptidases, e se tiver associado com fosfolipase A2 miotóxicas, é relativamente rápido. Eu já vi dados, acho que do Gutierrez, se não me engano, em modelo animal, ele falava em coisas de 10 minutos. Eu não me lembro agora a ordem de grandeza, se era 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos, mas enfim. Fato é que... Então, a ideia é você ter alguma coisa que você está andando com aquilo. Está no campo, eu vou andar com esse negócio aqui. Ele tem que funcionar a temperatura ambiente. Né? Se acontecer o acidente, você passa aquilo rapidinho, deixa a pessoa parar e depois você vai para o hospital. Nesse sentido, se eu puder até comentar, porque para envenenamento de... Primeiro, parabéns, né, pela apresentação, muito legal esses dados. E que para Loxoceles, né, eles viram que eles fizeram uma pomada que é justamente para essa aplicação tópica, para tentar. Então, seria legal tentar uma formulação, né, tipo pomada que você pode levar na bolsa para qualquer lugar, pelo menos para minimizar o estrago, né, porque eu acho que essa que é a ideia, até conseguir chegar num centro de saúde mesmo, né, para o tratamento efetivo. Sim, no primeiro momento é isso, mas assim, novamente é aquela história. Eu acho que a gente ainda está longe disso. Aí você está falando de formulação. Sim. Então, a gente ainda está... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa que tenha atividade ainda, que não seja proteína inteira. Mas, olha, e só também para falar uma coisa, fica aí de exemplo para todo mundo que está assistindo, né? Eu acho o trabalho lindo lá do grupo de vocês usaram várias técnicas diferentes para mostrar essa interação, né? Assim, mostrando assim, parece que foi rápido, foi fácil, mas são anos e anos e anos, né? O Queixá, Ana, Vivi, de estudos. E, pô, sensacional, sensacional mesmo. Aliás, Ana e Vivi, se vocês quiserem... Gilberto também, afinal de contas, o Gilberto é uma linhagem, né? O Gilberto foi meu orientador da Ana Gisele, a Vivi foi minha aluna, então é neta do Gilberto, e essa história de BJ46A, que foi minha tese de doutoramento, foi orientado pelo Gilberto. Então, ele também tem dedo do Gilberto. Bom, Gilberto tem dedo para tudo que é lado, né? Em vários lugares, mas vários projetos, né, ao longo da vida. Falou em química de proteína, o Gilberto está envolvido de alguma forma ou de outra. Né? Exatamente. Nem que tenha contado uma piada um dia, alguém sabe que Eles são muito gentis, não é nada disso. Ô, Richard, eu tenho uma dúvida. O BJ46 é monômero ou dímero? Pois é, excelente. Ana Gisele me derruba que o DM43 é monômero, não é dímero. Eu ainda não estou convencido, não. Mas... É o DM64 que eu acho que ela tem resultado para isso. 64, não 43 não, desculpe. Não, 43 também, 43 também é monômero. Também. Então, se você perceber naquele slide, eu botei até o dímero em itálico e tive o cuidado de dizer que para as técnicas que utilizamos até agora e os dados que a gente tem, é dímero. Eu ainda não Você tem DSSL e size exclusion, né? Você não tem ultracentrifugação, não, exatamente, né? Exatamente. Eu não tenho ultracentrifugação. E a gente pretende fazer isso. Aí está no plano. O problema é que a gente está sem quantidade de proteína. Tem que purificar a proteína. Enfim, é um problema meramente operacional que vai ser resolvido pós-pandemia, mas a ideia é mandar também lá para o BORES, porque é aquela história. A glicose, ela também é muito glicosilada, né? Tem 20%, 23%, agora 17% ou 23% de glicosilação. Então, isso pode estar afetando
a qualidade dos nossos dados de light scattering ou de exclusão molecular. Veremos. Eu quero ver os dados que você está falando justamente, da ultracentrifugação analítica. E aí bater o martelo, olha. Pode falar, desculpa. Não, comentando aí ainda, porque a ultracentrifugação é um método extremamente robusto, né? Ninguém pode duvidar, em princípio, do método, mas também ninguém pode sempre asseverar que aquilo é a verdade absoluta dada por um método. Hoje em dia, a gente sempre procura usar o método ortogonal para ver se aquilo se confirma ou não, né? Eu confio plenamente no método de ultracentrifugação, que é muito mais robusto do que a técnica de exclusão por tamanho que a gente usou para verificar o DM43, né? Mas também a ultracentrifugação tem problemas. Dependendo do meio que você usa, você pode fazer o dímero. E aí você vai obter um monômero, né? Nada é absoluto nesse sentido. Isso é que eu gostaria de ver se o seu confirma isso também. E não sei, Ana Gisele talvez possa dizer se quais os meios que foram usados aí para fazer a ultracentrifugação, de repente já fosse iônica maior, desfaz o dímero. Eu não sei quais foram as condições. Tem condições padronizadas, né, para isso. Então, eu não duvido do dado, mas são dados antagônicos também, né? E eu fico sem explicação para os dois. Não há nenhuma explicação que me satisfaça. Era só esse comentário. Dá uma verificada aí. E parabéns, né? Um belíssimo trabalho. Vivi também de parabéns. O grupo todo de parabéns, né? E uma bela apresentação. Slides muito bons, muito bonitos, muito didáticos, muito bem feitos, caprichados. É gostoso de ver uma apresentação assim. Parabéns a todos, né? Só complementando, Gilberto, a ultracentrifugação analítica foram feitos em condições tampão aquoso, né? Em condições onde a gente não tem dissociação, eventualmente, do dímero, né? Quer dizer, em condições onde, por exclusão molecular, eu tenho massa teoricamente compatível com o dímero. Então, assim, não há... São as mesmas condições, né? E na ultracentrifugação analítica, a gente consegue... Primeiro que é um método baseado em primeiros princípios, né? Então, você não faz um cálculo baseado em comparação com padrão, né? Você tem toda a possibilidade de cálculo matemático, independente de qualquer parâmetro de comparação com proteína padrão, curva de calibração. Foi velocidade de sedimentação ou as Foi velocidade de sedimentação. Velocidade de sedimentação. E a gente fez em mais de uma concentração e você consegue calcular, também são cálculos super complicados, são supercomputadores e não sei o que o Boris é especialista nisso. Você consegue calcular a anisotropia da proteína também. Então, uma das coisas que bateu bem, quer dizer, ela tem uma anisotropia alta, ou seja, a gente não tem uma proteína bolinha globular simétrica comportada, o que explica, digamos, o comportamento atípico, né, na exclusão molecular. A outra, a gente tem, como, digamos, técnica ortogonal, a gente tem o padrão de espalhamento na linha de Sachs, né, que a gente fez antes da linha antiga lá do síncroton morrer, em colaboração com a Tatiana Brasil. E quando você faz a reconstrução do envelope de Sachs, você consegue encaixar ali um monômero de DM, mas não um dímero. Então, são, digamos, duas evidências muito fortes. Eu não tenho dúvida, a gente está acabando de escrever o trabalho, entrar de crosslink, modelagem, ultracentrifugação, Sachs, todos, digamos, convergindo para essa... Hoje eu não tenho dúvidas que é monômero, tanto o DM64 como 43. Você fez crosslink de qual? Foi 43, né? Ou 64? Primeiro vai sair o paper de 64, mas a gente está trabalhando nos dados de 43 também. Não tem evidência de dímero, porque isso é uma robustez muito grande também, né? O crosslink seria um dado muito importante para excluir definitivamente, né? Talvez. Para ver dímero.
Teria que marcar, né? Teria que ter uma molécula marcada e a outra não, e aí a gente consegue... Lógico. Você vê o homodímero, né, por crosslinking, é complicado. O Diogo, assim, estou vendo que o Diogo está aí, mas está sem vídeo, está tímido. Estou aqui, sim. Diogo. Mas o Diogo tem um trabalho bem bonito usando o crosslinking para ver o homodímero, né? Mas é isso que a Vivi falou, você precisa ter uma marcação de um dos monômeros, marcação isotópica, para você poder dizer que é um intraproteína ou intermonômeros, né? Monômero ou intermonômeros, diferenciar. Obrigado. Uma outra coisa, só complementando, Tiago, a sua pergunta em relação à possibilidade de inibir outras enzimas, né, homólogas que a gente tenha, né, fosfolipase ou metal. Isso é uma coisa que a gente tem sempre em mente, né, e inclusive do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico a gente tem perseguido isso também, né, como a possibilidade de usar esses inibidores em contextos de patologias onde você tem expressão exacerbada ou, né, descontrolada de metaloprotease de matriz, por exemplo, em câncer, né? A gente tem visto uma colaboração com o Butantan, lá com a Ana Marisa Chodzinski, a questão de possibilidade de inibir migração, invasão, enfim, determinadas linhagens tumorais. A gente também está explorando esses inibidores em outros contextos, né, que não envenenamento. Mas nesses outros contextos a gente ainda está na fase de ensaios biológicos para ver se a atividade existe, né? E aí depois, obviamente, perseguir a questão do estudo da relação estrutura-função. No caso do envenenamento, a gente já sabe que existe, sabe que é eficiente, porque é um mecanismo, né, que a natureza usa nos animais naturalmente resistentes, né? Então, a gente está agora tentando entender isso do ponto de vista estrutural para poder manipular de alguma forma e aproveitar isso, né, na produção de uma terapia. Mas coisa que a gente se interessa também ampliar, né, em outros contextos, sem dúvida nenhuma. Eu nem falei sobre os inibidores de mamíferos, que é o que ela está falando dele, 43, porque ainda tem isso, né? A gente tem mais... Tudo bem, BJ é inibidor de metalo, M43 é inibidor de metalo, mas a gente está falando de famílias proteicas diferentes. Um é cistatina-like, o outro é supergene da imunoglobulina, ou superfamília das imunoglobulinas. Eu uso o nome antigo, enfim, tem o nome novo. As estruturas primárias não tem nada a ver, então a gente pode jogar com essas duas coisas, né, para estudar. O DM64, inibidor de PLA2 do mamífero, também é outro tipo, quer dizer, é uma estrutura similar à DM43 em termos da origem, deve ter sido por duplicação gênica, mas a região que interage não tem nada a ver com as regiões ativas de DM43. Então, tem muita possibilidade para a gente jogar. E provavelmente, só me ocorreu agora também de falar, uma das coisas, quando eu falei aquele slide rapidamente, a parte de engenharia de proteínas, quer dizer, no final das contas, às vezes um sonho é você engenheirar uma proteína pequena que tenha um pedacinho do que é a atividade que importa da BJ, um pouco da DM64, um pouco daqui, um pouco dali, que você consiga um inibidor polivalente, digamos assim, né? Para mais de uma enzima. Mas isso aí já é sonho, eu já estou extrapolando. Vamos tentar o pé no chão primeiro, né? O Luiz, eu acho que está com a mão levantada, acho que é o Luiz da Brooker, não é, Luiz, ou não? Acho que não é? Luiz. Tá, é isso. Aí, ele mesmo. Ó. Parabéns aí mais uma vez pela organização e parabéns aí ao Richard pela apresentação. Obrigado. Eu já conhecia você, Richard, de nome principalmente, mas não sei se você foi um dos primeiros alunos do Fábio Gozzo. Ah, tá. Eu vi faz pouco tempo na UFMG a apresentação da Ana Gisele e sempre que essa parte de crosslinking aí a gente vê aplicado mesmo, fica bastante impressionado. Eu ia perguntar um pouco, talvez não muito da parte biológica, mas a parte de processamento de dados, porque na época foi uma das grandes limitações, assim, né? A gente estava atrás de um diagnóstico de peptídeo
que tinha o crosslinking ou não. Hoje em dia avançou muito até na parte do software da identificação de crosslinking em si. Mas eu imagino que o primeiro passo é você tem que ter uma cobertura muito grande da proteína, né? Uma cobertura de quase 100% de cada proteína. Então, como que é feito desde o primeiro passo da identificação da proteína para depois passar, seja o crosslinking ou de troca de a cobertura, idealmente, seja para HDX, vamos começar. No mundo ideal, para você ter maximizar os seus resultados, para ter a melhor informação estrutural possível, você deveria ter 100% de cobertura de sequência, seja por HDX, crosslink, etc. Na realidade, isso não é possível. Ainda mais com esses inibidores que a gente trabalha, que são complicados. Eles não são aquelas proteínas escolhidas para você falar, olha só, funciona bem, não. São proteínas glicosiladas, 4 sítios de N-glicosilação, não existe informação estrutural de nada parecido com elas, tem N problemas. Eu tive que passar rápido, mas você vai ver que, por exemplo, para a BJ, a cobertura de para a BJ46A, a cobertura de sequência não é completa. Você tem vários gaps no HDX e também, às vezes, no crosslink, aí tem que ver direitinho, eu não tenho uma planilha aqui comigo, que você não vai ter essa cobertura de sequência. Então, essa limitação você pode ter. Você pode tentar usar mais de uma enzima depois para não só pepsina, no caso do HDX, usar outra enzima, aumentar a cobertura. Mas vai chegar um momento que você vai ter limitação. Então, mas não quer dizer que você precise ter 100% de cobertura de sequência. Por quê? Porque você está usando os dados de crosslink e HDX para validar modelos. Ou seja, você está trabalhando junto com uma abordagem robusta de modelagem. Então, eles vão servir não para te dizer qual é a estrutura, eles vão servir para te dizer qual não é a estrutura. O racional é inverso. É claro que você pode dar o azar de não conseguir modelar nada que seja interessante, enfim, a gente não deu esse azar, mas, a rigor, a gente tem informações do domínio cistatina 1 que são interessantes, mas está faltando informação do cistatina 2. E eu pretendo revisitar essa história, especialmente por HDX e talvez por crosslinking, melhorar os dados com crosslinking priváveis, não sei o quê, para aumentar, então, a informação. Sim, que eu acho que eu imagino que você está perguntando. Mas não é impeditivo. O que a gente conseguiu de informação, se eu tivesse que chutar, eu diria o quê? Mais de 60% de cobertura. E que está fazendo assim, que ela conhece os dados, que a tese é dela, ela conhece a cabeça. Já foi suficiente para dar todo esse bojo de resultados que já vai fazer com que a gente possa avançar. Mas sim, por outro lado, você tem razão. Seria ideal se a gente conseguisse uma cobertura maior, mas você tem que relação custo-benefício, né? Se eu fosse fazer uma média assim, de todas as coberturas, eu daria aí 60%, tanto para crosslinking quanto para HDX. Seria mais ou menos isso que a gente conseguiu. Isso aí era até, se eu posso atrapalhar de novo, que era uma dúvida, né? Qual que é a cobertura que você consegue usando a tripsina e qual que era a cobertura usando a pepsina, né? Para saber qual que é a diferença de cobertura que você tem pelas enzimas escolhidas. Colocar a média é 60, né? Mas você tem... Não, a cobertura da pepsina é enorme, eu vou te dizer. O que complica no HDX é que você, primeiro, não consegue eficientemente romper as pontes de sulfeto. Porque lembra que você está trabalhando a 0 graus, pH 2 e não sei quanto, e você tem alguns minutos jogando, você joga uma quantidade cavalar de TCP, mas dependendo, por exemplo, de alaragina, o domínio rico em cisteína, que tem uma porção de ponte de sulfeto, a cobertura não baixa. A gente não conseguiu boa cobertura, mas isso, se eu fizesse o mesmo experimento, a temperatura ambiente, esquece que eu estou trabalhando a 0 graus, eu tinha 100% de cobertura de sequência. Então, isso é um outro problema, por exemplo, do HDX. Mas, e no caso da glicosilação, as regiões em branco, digamos assim, de glicosilação, ali existem duas possibilidades não excludentes para a gente não ter cobertura e a gente vai atrás disso. A primeira é a seguinte, você tem a glicosilação, que são grandes, eu acho que cada cadeia tem uns, sei lá, eu vou chutar 7 kilodaltons, eu agora não me lembro. E você pode ter impedimento estérico da ação da pepsina. Mas a outra que a gente tem que levar em consideração é o seguinte,
a pepsina está funcionando, mas ela está liberando um peptídeo pequenininho com um glicídio desse tamanho. Você não está vendo no espectrômetro, você não está analisando isso. Entendeu? Então, você está perdendo essa informação. Mas se você desglicosila, a gente testou fazer isso, se você desglicosila o inibidor e depois injeta na coluna de pepsina, você tem 100% de cobertura de sequência. Mas aí você perde a estrutura, né? Mas aí você não sabe se você está realmente mantendo a estrutura ativa. Dos sonhos, uma das coisas que eu queria fazer na Dinamarca e quero fazer um dia, não sei o quê, é a história de analisar a DJ nativa, a gente já tem os dados. Agora, a gente só tira o ácido ciálico e analisa por HDX. Agora, tira mais uma etapa e analisa, até conseguir tirar todo o carboidrato. Mas para você fazer isso em condições nativas, a tua eficiência de remoção dos glicídios é baixa, enfim. Então, sempre um but. Mas a gente vai tentando e vai avançando, né? E aí, só uma pergunta também, aproveitando nessa questão dos carboidratos, o que o carboidrato, né, a região glicosilada, poderia atrapalhar não no HDX que você mostrou bem, mas no crosslink? Tem algum impedimento ali que você poderia estar vendo também em detrimento da glicosilação? Não sei se ele... Deixa eu pensar aqui, porque na realidade vai depender de como está a orientação, tridimensionalmente, como é que está orientado a porção glicídica, né? Que é uma informação que a gente desconhece. O Chico até tentou modelar isso, não foi, Ana, para algumas proteínas, mas fato é que se ele tiver... Eu acho que pode ter vários problemas. Pois né? Pode estar no caminho tese, do... né? Em pode tese, ter, impedir o acesso do agente crosslinking no alvo target, né? no resíduo alvo. Pode impedir o acesso da enzima que vai clivar, pode impedir a análise... A fragmentação, né? A fragmentação, N coisas, né? Uma das coisas também que acontece, Luiz, agora está começando a investir mais, e o Fábio também, né? O grupo do Fábio e o Diogo, o Paulinho, é a questão que muitas vezes você tem o peptídeo ligado cruzadamente, mas a fragmentação de dois peptídeos, né, com um crosslink interpeptídeo, normalmente em termos de eficiência de fragmentação, é muito pior do que um peptídeo não modificado, né, por crosslink, né, um linear ou mesmo um peptídeo único com uma modificação que a gente chama de dead end, né, um crosslink que sofreu hidrólise das pontas. Então, muitas vezes você tem lá o espectro, você até consegue identificar, muitas vezes, até os dois peptídeos, mas você não consegue ir um fragmento suficiente, por exemplo, para localizar a região do crosslinker. E isso, a gente, dependendo da dubiedade, né, a gente até descarta, porque lembra que a gente está preocupada em análise estrutural, muitas vezes, né, definição de estrutura. E aí, um erro, quer dizer, nesse tipo de coisa, não dá para admitir 1% de FDR, tudo bem, né? O trend lá, a tendência não vai mudar, como um experimento shotgun, né? Que você pode se dar o luxo de aceitar 1% de FDR, que isso não muda o overall, né? O picture. Aqui não. Então, aqui, como o objetivo é outro, né? Às vezes, menos informação é mais, porque uma informação acaba te levando para uma estrutura totalmente fora da realidade. Então, isso também é um problema, e aí é uma das coisas que tem se preconizado, é que você, ao utilizar crosslinks cliváveis, ou seja, você consegue desfazer a ligação entre os dois peptídeos e eles passam a fragmentar como peptídeos. Com isso, a gente consegue, digamos, recuperar muito mais informação, porque a fragmentação é muito melhor, a cobertura de cada um dos peptídeos é muito melhor, a gente consegue localizar melhor a posição do crosslinker, então, digamos, o rendimento, né, a minha taxa de recuperação de dado é muito maior, né, em relação ao crosslinker clássico, que não é clivável, digamos assim. Entendi.
Ô, Richard, Deixa eu aproveitar. tá, desculpa. Você usa o HCD, né, para fragmentar? Não é? Você não faz ETD, não, né? Não. Você está falando do CrossLink? Desculpa, porque são várias técnicas. Do CrossLink, né? Que inclusive a primeira coisa que me chamou a atenção é que na figura representativa que você mostra lá, vários peptídeos com várias informações de fragmentação. Eu falei, meu Deus, porque eu sempre imaginava que a fragmentação não ia ser muito boa, mas talvez foi aquela escolhida a dedo, né? Porque os exemplos que você mostrou estavam lá bonitinho, lá principalmente a gente tem uma piada de vários grupos de pesquisa que se reúnem de crosslinking, que os dados são validados com os critérios Ana Gisele de qualidade. Entendeu? Então, na realidade, a gente gerou, sei lá, centenas de espectros da interação e tudo. Mas depois de passar pela validação manual com os critérios Ana Gisele de qualidade, é o que sobrou. Então, aquilo a gente tem certeza, por isso que é tão bonito. É claro que poderia, se fosse no automático, ia ser mais. Mas é tipo 5% de FDR, 1% de FDR e padrão Ana Gisele, né? Né, a gente sai, né? Quando a gente pega o dado e bota no SimXL, que é o programa que a gente usa, são centenas de espectros, né? E aí, os que sobrevivem o crivo é o que vai para a modelagem. Mas realmente... Mas uma diferença muito grande, Thiago, que foi assim, surpreendente, eu quando comecei a trabalhar com crosslinking lá na Dinamarca usando o XL, né? O LTQ XL. Vi alguma coisa, a cobertura não era tão, né, maravilhosa. Quando o primeiro experimento que eu fiz, assim, no QE, no QExect, a gente tem, nossa, cara, e é uma diferença, assim... É gritante. Qualidade. Mas no XL você usava CID ou HCD no XL, lá? Eu fiz nos dois, mas o dado de crosslink é importante ter MS2 de alta resolução, né? Aí eu usava MS2 de alta resolução e HCD, e aí no XL realmente... mas eu acho que é por causa disso. Os primeiros Orbitraps, eles tinham o HCD só com uma câmera só, né? Agora tem aquelas duas de dual alta e baixa pressão, né? Foi a velhinha. Só tinha uma câmera, normal, o linear trap tradicional. Além disso, você perdia muito da transmissão, perdia muito, para jogar para HCD. Então, assim, para dizer que o QExect foi um padrão de qualidade realmente... Eu fico pensando assim, né? Uma pena que assim, é mais difícil o acesso, mas os dados devem ficar muito bons também pensando em tipo, um Lumos, não? Que você pode usar o ETD, porque como você gera peptídeos maiores, com mais cargas, talvez a fragmentação dele vai ser mais completa usando o ETD. Você tem trabalhos mostrando com o que eles chamam de ETHCD. Mas assim, no Lumos aí é outra coisa. Você pode usar esses cliváveis. O cara faz o tal do MS3, ele faz o MS1, que é dos peptídeos que estão todos juntos, está tudo covalentemente ligado. O MS2, ele faz no CID, porque nessas condições do CID, o fragmento clivável, só uma porção do crosslinker cliva, mas não fragmenta os peptídeos em si. E aí ele vê os dobletes que garantem a ele que aquele peptídeo está cross-linkado. E aí depois ele faz o MS3, aí ele sequencia de cada um individualmente. Só que fazer essa alternativa nos instrumentos antes do Lumos, não sei o quê, você tinha muita perda assim, de sensibilidade de fazer o MS3. Mas no Lumos é um negócio de topo. O cara faz... Aí você não precisa nem de false discovery rate, né? Cada peptídeo que você tem certeza que estava cross-linkado, posição, não sei o quê, mas eu acho que ainda não é o nosso... A gente vai fazer aqui, mas no MS2 mesmo, né, Ana Gisele? Por enquanto, vai ser do QE. Mas tem o Lumos lá no Paraná, né? Então, de repente, a gente entra lá na fila. Eu não sei também com esse... de UV, né? Fragmentação de UV, eu não sei se tem alguma coisa já mostrando. Isso eu não sei também. Ana. O V acho que é o Diogo, é para top-down, né? O VPD, né? O VPD.
Normalmente a gente usa mais o VPD para top-down, para cross-link e bottom-up em geral ainda não está sendo muito utilizado, justamente por causa da geração. O VPD gera muitos fragmentos. Isso. Então, a complexidade para identificar é ainda maior. Eu vou aproveitar aqui. Valeu. Richard, uma pergunta que eu vou fazer, talvez bem direta, sobre o método, né? Para cada experimento daí, o de crosslinking e o de troca de hidrogênio deutério, o tamanho da corrida cromatográfica que usou, mais ou menos, de cada um. E a última, daí, talvez fazer um pouco de propaganda, né? Se tiver algum modelo, alguma coisa desse tipo, para tentar rodar na máquina da Bruker, no timsTOF da Bruker. Saiu um artigo de crosslink faz pouco tempo usando, daí quem sabe não roda uma demonstração até para provar mesmo isso. Bom, eu vou começar respondendo com a pergunta de trás para frente, né? A gente não tem nenhuma, a gente não é refratário a isso não. A gente pode inclusive pegar, pós-pandemia, né? Nesse momento tudo está difícil, mas fazer o crosslinking de BJ46 com BS3, como foi feito para esse paper publicado, e você roda lá na máquina e vamos ver os resultados. Eu sou totalmente a favor, sem problemas. Para crosslinking é mais simples. HDX não, porque afinal de contas a amostra tem que estar refletida. Aí é todo um outro setup, eu não imagino que esteja lá montado. As corridas de HDX, e se eu falar bobagem, a Vivi vai ter que me corrigir, mas a ideia é que as corridas cromatográficas elas sejam corridas, eu acho, de 8 minutos. É um gradiente super rápido. Se eu não me engano, a cromatografia em si, ou seja, demora 15 minutos entre pegar a amostra que sai do nitrogênio líquido, deixar ela descongelar só o suficiente, a gente marca o tempo antes, ou sei lá, 60 segundos, ou 1 minuto no gelo, aí ela vai descongelar no gelo, você injeta, ela vai ter a cromatografia, injeção, a cromatografia, tudo em 8 minutos, e a aquisição. Eu acho que somando tudo, tem que dar menos de 15 minutos, dá 13 minutos ou 12 minutos. Então, mas de cromatografia é super rápido. A digestão também é uma coluninha, né, Richard? Não? A digestão é online, é uma coluna de toxina garosa, então você vai... Agora, obviamente, você deve estar pensando, mas isso funciona porque a gente está analisando uma amostra que é relativamente homogênea, são 2 proteínas interagindo. Então, eu não vou poder fazer esse setup se você vier com um complexo multiproteico, aí é outra conversa. Lembra que aqui a gente está falando de 2 proteínas homogêneas, foram bem verificadas, então... Enfim, com relação ao crosslink, que eu me lembre, são corridas longas, são feitas em colunas empacotadas com resina de 1,9 micra, colunas de 20 ou 25 centímetros, ou no máximo 30, vai depender da pressão, acho que 30 centímetros, e faz assim se for 30. E com gradiente longo. 162 minutos. Sei lá, de 2% a 50% em 162. Então, é um gradiente. Agora é só fazer o porcentagem de B por minuto, que eu não vou fazer de cabeça. Mas, enfim, não são gradientes, são corridas mais lentas, né, que demoram um pouco mais. E fazem réplicas, porque não injeta só uma vez. Fazem triplicata técnica e depois fazem réplicas técnicas de experimento, enfim, para dar mais robustez aos dados. Não sei se isso responde a tua pergunta. E aí, padrão Richard também, né? Que você fica zoando aí, Ana Gisele, mas você também é bem criterioso, que eu sei. Eu ando ouvindo isso também, mas o meu padrão ouro, o meu referencial... É muito mais chato do que eu. Cara, era a coisa mais chata do mundo. Todo experimento que eu estava fazendo lá na Dinamarca, ele chegava para mim e falava assim, mas cadê seu controle positivo? Porra! Toda hora, cara. Mas isso aí é culpa do Gilberto. E o controle negativo também. Nada a ver com isso, não. Ô, Richard, Rihanna, eu queria perguntar a vocês uma coisa, eu me lembrei. Esses inibidores funcionam contra outras metaloproteases? Quer dizer, eu me lembro que você andou vendo alguma coisa como TIMPS, não andou vendo? Metaloproteases humanas, ADAMS, sei lá o quê. Fora do veneno de serpente, algum outro animal venenoso,
Tem alguma coisa por aí que vocês fizeram mais recentemente? Não. Mais recentemente, bom, BJ não foi feito. Eu sempre quis fazer esse tipo de ensaio, ainda quero, mas nunca tinha na época a quantidade, a interação. Então, BJ não foi ensaiada contra, seja MMPs ou Adams ou o que seja, está no meu plano. BJ tem uma porção de plano, só falta a proteína purificada, né, Vivi? Coitada, tem que fazer tudo. Não tem correlação estrutural entre TIMPs e esses inibidores, não, né? Não tem. E o interessante é que, em geral, TIMPs, um dos motes é que TIMP não tem especificidade, né? Ele pega uma série de MMPs. Você não consegue dizer, vou inibir a MMP tal. Não sei se isso andou mudando, mas na época ele tinha pouca especificidade. E os nossos, a gente esperava que tivesse. A Ana, se eu não me engano, teve uma época que teve uns ensaios com DM. Bom, teve com MMP, tem uns ensaios que tem que ser repetidos. A gente viu alguma coisa com 2, com 9, com 3. E também teve aquelas Isso. Adams do Jay Fox. Lembra aquela colaboração de alguém da Inglaterra, sei lá, que ia testar contra um tipo de Adams? Não tinha uma história dessa? Muitos anos. Eu lembro, mas acho que a gente acabou não tendo resultado. Mas não tendo resultado. Tem alguma evidência, é isso que a gente está tentando confirmar agora nessa colaboração lá com a Ana Chudzinski, de interação e inibição de MMP2, MMP3, MMP9. Então, é isso que a gente está investigando. Apesar de você ter uma identidade sequencial baixa entre SVMPs, MMPs e Adams, MMPs mais distantes, né? E depois Adams um pouco mais próximo, digamos, uma identidade um pouco melhor, a conservação da estrutura terciária é bastante importante, digamos assim. Então, você tem um scaffold, né? Os mecanismos devem ser diferentes, né? De inibição, talvez, né? Dos TIMPs. Com TIMPs não tem nada a ver. Não, esses inibidores não têm nenhuma relação estrutural com o TIMP. Não tem. Eu estou falando, em termos da enzima propriamente, da SVMP, as MMPs e as Adams, elas têm baixa identidade sequencial, né, do ponto de vista da estrutura primária, mas tem, do ponto de vista da conservação do arcabouço, né, tridimensional, é bastante importante. Então, existe, claro, a possibilidade, é isso que a gente está vendo, a gente tem algumas evidências de que esses inibidores do gambá possam inibir, e de fato aparentemente inibem, algumas MMPs humanas, principalmente essas que a gente está testando no contexto de invasão, câncer, etc. É isso que eu pensei. Para câncer seria muito legal, né? Próximo. Mais alguma pergunta? Eu não sei usar esse chat aqui, a Marcele está me encaminhando umas mensagens, então todos que mandaram aqui, eu agradeço a todo mundo, obrigado por estarem presentes. Eu não sei responder aos chats aqui. É porque o Thiago tirou o chat, então como eu acho que eu sou a host, eu que talvez estou recebendo. Eu estou ouvindo como Não, é porque os nossos amigos estavam mandando no chat, tipo assim. Não, tranquilo. Deixa de ser gay, o careca. Eu bloqueei o chat, entendeu? Joia. Eu fui premiado com Zoom Bombing. Lucilene, Lazari, show de bola, trabalho lindíssimo, obrigado. Eu tô vendo aqui, Thiago. Estou agradecendo a eles, como consigo agradecer pelo chat, então também o Fabinho, enfim. E Thiago Warley te mandou mensagem. Tá, beleza, eu vi aqui. Tá bom. Enfim. Richard, muitíssimo obrigado. Prazer. Vou, mais uma vez, puxar a orelha, igual o Gilberto puxou também lá na outra reunião, para os alunos também, né? Ver se eles participam mais. Fica só a gente bater nesse papo de boteco aqui, né? Mas não se sintam... ninguém morde aqui, não. Só com o copo de cerveja. Não, né? Ainda não. Você começou a assim, vai morder.
Se continuar assim, vai morder. E aproveita, né? Nós não estamos longe, nós não estamos perto para fazer nenhuma agressão física. E se sentir que não foi uma pergunta boa, você pode fingir depois que a conexão está ruim e desliga. Não tem problema, aproveitar. A hora é agora. Valeu, parabéns, Richard. Parabéns. Obrigado. Valeu, gente. Ô, Luiz Felipe, você pode ficar aí junto com a Carol para discutir da próxima reunião? Posso sim, posso sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.